né, para essa apresentação. Era véspera de Ano Novo chinês, quando fomos alertados sobre uma severa e incomum pneumonia na longínqua Wuhan, lá na China. Em cerca de um mês, essa doença se espalhou por todo o mundo, gerando pânico e alterando o nosso cotidiano. Países inteiros em lockdown, heróis vestidos com máscaras e macacões procuravam curar milhões de vidas, milhares dessas perdidas. Em plena pandemia, muitos se perguntam, né? Perguntavam e continuam a se perguntar: quando vai tudo voltar ao normal? O que será esse normal, esse novo normal? Então, hoje eu trouxe aqui para vocês uma pequena situação, né, de como é que a gente está hoje em dia em relação ao coronavírus, né? A gente já tem aí coisa de 5, 6 meses, mais de 6 milhões de pessoas, né, doentes, mais de 6 milhões de casos, quase 400 mil mortes no mundo todo, em 213 países e territórios afetados, né? Então, a gente se encontra assim, ou seja, em pouco mais de 6 meses, a gente conseguiu chegar nessa situação toda. E, acredite, ainda tem lugares remotos onde a doença não chegou, por mais difícil que possa ser de acreditar. E aí a gente está vivendo essa nova realidade, onde usar máscara, né, é obrigatório praticamente em público, onde as pessoas evitam o contato social, porque o vírus está ali à espreita, num simples abraço, num simples aperto de mãos. E nos laboratórios, os cientistas estão ali buscando curas, buscando vacinas para que a gente possa lidar com esse mal. Mas será que o mal apenas é esse? Será que apenas tratando essa doença, né, a gente vai resolver o nosso problema, né? Vamos ver. Há muitos cientistas que defendem que a gente, na verdade, está vivendo um período aí longo, né, que é um reflexo total das nossas ações sobre o meio ambiente. É como se o nosso planeta, Terra, ou Gaia, como alguns né, chamam, estivesse doente. Essa entidade estaria adoentada, né, estaria doentada conosco, né, com nós humanos, como resultado de todas essas nossas ações, né? Inclusive, né, desde o domingo, quando os astronautas partiram aqui da Terra num voo particular, né, para a Estação Internacional, as pessoas já estão chamando-os de sortudo por terem deixado a Terra nesse momento tão crítico que a gente está vivendo, né? Mas, memes à parte, a verdade é que os nossos impactos são sistemáticos e são bem duradouros sobre o nosso planeta. E eles vão continuar a desafiar esse nosso modo de vida, se o nosso modo de vida não mudar. Da mesma forma como hábitos, né, pouco saudáveis vão desafiando o nosso corpo ao longo da vida, ocasionando problemas na nossa saúde, né? Resumindo em poucas palavras, o que acontece é o seguinte: nós somos muito numerosos, consumimos muito, viajamos em demasia, né? Muito rápido nós saímos de um canto para o outro no planeta, e várias vezes, às vezes sem necessidade, né? E na natureza, uma espécie como essa, como a nossa, ela é considerada uma praga, né? Se a gente olhar de uma forma bem cética, eu sei que nós somos humanos, mas se nós olharmos de forma ecológica para isso, a gente vai saber que vai perceber que nós somos uma praga, né? E na natureza, como é que a natureza, né? No meio natural, como é que isso é resolvido? Primeiro, o crescimento populacional ele é controlado pela capacidade de suporte, ou seja, os limites de recursos que o meio tem, eles controlam esse crescimento. E a população que tem esse crescimento desenfreado, né, ocasionando várias consequências para o ambiente natural, essa população também é ameaçada por doenças que se espalham cada vez mais facilmente e rapidamente em populações muito grandes, em locais muito densos, como são as nossas grandes cidades, tá certo? Então, não é difícil situar essa pandemia que nós estamos vivendo hoje com o coronavírus nesse contexto, né? Nessa síndrome de antropoceno, de uma série de transtornos ambientais cumulativos que nós causamos ao nosso planeta e que tem consequências sobre nossa própria espécie, porque não adianta
considerar a nossa espécie de modo separado da natureza. Nós fazemos parte dela. Por mais que nós tenhamos uma grande capacidade de interferência, né, no meio natural, esse é o nosso modo de vida, nossas ações têm consequências, nós vivemos na natureza, então, nada mais normal do que nós soframos também essas consequências. Aqui eu trouxe para vocês uma pequena linha do tempo sobre as grandes pandemias, né, que a humanidade já sofreu, tá? Vocês podem ver aqui, desde a chamada praga antonina, praga de Justiniano, que aconteceu aí há 500, né, na época de 500 depois de Cristo, né, nós temos aqui, vocês podem ver, essas esferas no centro aí, elas estão relacionadas à quantidade de mortos que essas grandes pandemias, na quantidade de mortos em que essas grandes pandemias resultaram. A maior bola de todas, vocês podem ver, a maior esfera, ela está relacionada à peste negra, né, à peste bubônica, tá? Ela teve como resultado cerca de 200 milhões de mortos na época da Idade Média. E antes mesmo dessa grande peste, né, por a bactéria Yersinia pestes que aconteceu na Idade Média, já haviam acontecido outros surtos dessa mesma praga, antes, a praga de Justiniano, lá na Constantinopla Antiga é um exemplo disso, tá certo? Em seguida, nós temos aqui uma grande pandemia de varíola, né, que na época de 1520 resultou em 56 milhões de mortos, né? Outras pragas aí também menores, que resultaram também igualmente em uma quantidade de mais de 3 milhões de mortos, como várias pragas aqui nos séculos 17 e 18. Continuando, nós também temos grandes epidemias de cólera. Aqui a gente tem uma epidemia da época de 1817, mas já tivemos várias outras, né, resultando em mais de 1 milhão de mortos. A famosa gripe espanhola, que já foi mais recente, no comecinho do século XX, com cerca de 50 milhões de mortos, né? A grande pandemia que nós vivemos hoje em dia, né, que está aí se alastrando por anos e anos, de HIV e AIDS, né, desde 1981, quando ela foi considerada uma nova doença, né, não estão nem considerando todos os anos antes do século XX, onde ela estava ali de forma silenciosa, já resultou em cerca de 35 milhões de mortos. E aqui abaixo no slide, vocês podem ver algumas epidemias e surtos e pandemias mais recentes, tá? No meio delas, nós temos a pandemia de Covid-19, ocasionada pelo novo coronavírus, né? Temos aqui MERS, que desde 2012 até hoje já resultou em 850 mortes. É uma epidemia de um vírus também coronavírus, que surgiu lá no Oriente Médio, causando uma síndrome respiratória, assim como a SARS, né, uma síndrome respiratória aguda, também recente, 2002, 2003, já resultando em 770 mortes. Temos aqui vários surtos frequentes, principalmente na África, mas também com casos nos Estados Unidos, no Reino Unido, de ebola, né, com uns 1.300 mortos. Temos aqui uma epidemia recente, né, que foi a da gripe suína, tá? Entre 2009 e 2010, resultando em 200 mil mortos. E, atualmente, o coronavírus, né, que já está em quase 400 mil mortos, tá certo? Que apenas começou, tá? Então, eu mostrei essas imagens aqui para vocês terem noção que, na verdade, essas epidemias e pandemias, elas vêm acontecendo com frequência, não é coisa atual, não é uma coisa que aconteceu na época da gripe espanhola e agora está acontecendo novamente, não. Nós estamos constantemente ameaçados, e muitas dessas doenças uma vez que acontece, elas vêm para ficar, porque uma vez que uma doença dessas começa a acontecer no humano, você pode controlar com remédios, você pode controlar com vacinas, como é o caso da varíola, como é o caso da peste negra, né, que é causada por uma bactéria que hoje em dia é controlada por antibióticos, mas que nos tempos antigos não tinha esse controle,
Mas toda a peste negra, por exemplo, acontece cerca de 200 casos por ano. E tem uma região endêmica lá nos Estados Unidos, onde as pessoas são recomendadas ter todo cuidado, há possibilidade de tomar uma vacina, e acontece caso todo ano, né? Então, a gente, nesse nosso modo de vida, que tem essa interação constante com o ambiente, interação essa que varia de local para local, e que algumas vezes acontece de forma muito intensa, ela faz com que muitas dessas doenças que acontecem na natureza passem para nós. Eu vou explicar um pouquinho mais como é que isso acontece, né? Como é que essas pandemias surgem, certo? Continuando, isso aqui já... antes de falar um pouquinho sobre como as pandemias surgem, aqui embaixo eu também trouxe um pouco sobre as pandemias negligenciadas, né? Epidemias e surtos negligenciados, como dengue, né, que afeta 400 milhões de pessoas por ano, né? Cerca de 22 mortes por ano, 22 mil mortes por ano. A zika, chikungunya, né? Poliomielite, que se acreditava erradicada, que vem tendo pequenos surtos em locais do mundo ocasionados por diminuição na quantidade de pessoas que vacinam seus filhos, assim como também pela ocorrência de organismos resistentes. E a própria malária, que é uma ameaça constante em alguns locais do mundo, inclusive aqui em alguns locais do Brasil. Tá? Todas essas doenças aí, elas são chamadas de zoonoses, tá? São doenças que passaram de animais para a gente, seja por meio direto, né? Seja por meio de secreções desses animais ou por meio de vetores, como mosquitos, tá? Então, essas doenças surgem a partir desse contato entre humanos e animais, que é um contato natural agora. A forma como esse contato acontece é que tem que ser observada para entender melhor a emergência dessas doenças, tá? É importante destacar que 60% das doenças infecciosas humanas são zoonoses. E dessas, 71% têm origem em animais selvagens, que, em tese, são animais que ficariam mais distantes da gente, não são animais domesticados, né? São chimpanzés, são morcegos, não são animais domesticados. Mas por que isso está acontecendo? Né? Em que tipo de contexto nós vivemos? Que ações são essas que fazem com que essas doenças que existem em animais cheguem até nós? Né? Todo animal, ele tem como agente uma microbiota, um conjunto de bactérias, vírus, fungos, tá? Que fazem parte da sua microbiota normal, que podem ou não estar ocasionando doenças neles, tá? Essas microbiotas podem ser transmitidas entre animais diferentes, animais não humanos, e entre nós também, animais humanos, tá certo? Então, dependendo da forma como esse contato entre homem, né, e animais não humanos acontece, a gente vai ter a emergência de novas doenças, certo? Doenças essas que existiam nesses animais. Aqui eu resumi um pouco as principais formas como essas zoonoses são transmitidas. Nós temos a transmissão através de vetores, como o mosquito, né, o Aedes aegypti. Temos a transmissão através do ar ou da água, né? Muitas doenças de veiculação hídrica, como as verminoses, estão aqui. Doenças relacionadas ao contato próximo, né? Ou direto mesmo com animais, sejam eles animais de estimação, ou animais selvagens, ou animais domesticados, como suínos, bovinos, caprinos, né? Que a gente utiliza, que entram aqui, em doenças relacionadas à alimentação, seja por alimento de origem animal contaminado, ou por um alimento contaminado de uma fonte externa, como a água, ou por alimento de origem animal que realmente tem alguma zoonose nele que pode ser transmitido, tá? Para vocês entenderem melhor isso, eu vou dar dois exemplos, tá? De como duas zoonoses são muito conhecidas, foram transmitidas para humanos. Aqui, a gente tem o trio parada dura, né? Dengue, zika, chikungunya. Essas doenças, elas foram originadas de vírus que circulam em macacos, tá? Nos ambientes silvestres.
Só que esse vírus não tinha contato com o humano, tá? Essas doenças são transmitidas por mosquitos no ambiente silvestre, e a partir do momento que a gente tem um maior desflorestamento, né, desmatamento, desculpa, uma maior urbanização nessas áreas mais próximas à floresta, seja porque as populações humanas precisam ocupar essas áreas mais longínquas, né, para a construção de ferrovias e estradas, para mineração, construção de represas, para novas fronteiras agrícolas. Todas essas atividades envolvem a chegada, né, do homem, a saída dele do ambiente urbano, num ambiente ali silvestre, onde ele pode entrar em contato com esses mosquitos, e aí a gente pode ter a transmissão de um vírus que não existia em humanos para o humano. E a partir do momento que esses humanos contaminados vão para os ambientes urbanos, eles podem encontrar novos vetores. No caso aqui, a gente tem um vetor urbano, que é o Aedes aegypti, e fazer a transmissão humano-humano. Certo? Outro exemplo que eu gosto de destacar é a AIDS, tá? Porque é uma doença que hoje em dia se fala menos, mas já foi muito falada, né? Porque realmente é uma pandemia, né? A quantidade de pessoas afetadas é muito grande, mas é uma doença que se origina num vírus, o vírus da imunodeficiência humana, HIV, que ele tem a origem de um vírus de primatas não humanos, tá? A gente tem aqui vários primatas onde um vírus símio circula, tá? Sem nenhuma transferência para humano. Entretanto, esses primatas, eles têm relações entre si de consumo de carne, tá certo? Ou que ocasiona a transmissão do vírus entre eles, tá? E nós, humanos, em algumas regiões da África e também em algumas regiões da Ásia, temos o hábito de, né, nessas regiões, de fazer o consumo dessas carnes silvestres, certo? E esse consumo e todo o trato, né, da caça relacionada à limpeza de carcaças, ao acondicionamento delas, ao transporte, fez com que a gente tivesse um contato muito íntimo, onde houvesse a exposição cutânea ou por mucosas, né, que é comum nas atividades de caça, que fez com que esse vírus pulasse dos primatas não humanos para nós, primatas humanos, de uma nova forma. Não mais na forma de um vírus símio, mas na forma de um vírus humano. Certo? E foi esse contato que deu origem aí à pandemia da AIDS. Essa pandemia, ela ficou anos e anos silenciosa, tá? Estima-se que o primeiro caso humano tenha acontecido na África através da transmissão de chimpanzés para humanos, por volta de 1920, por aí. Se acredita que seja o paciente zero. Por volta de 1970, 1968, apareceram os primeiros casos no Oriente Médio, e apenas em 1980 é que começa a epidemia nos Estados Unidos, certo? Então, todos esses anos, até 1980, essa doença ficou silenciosa ali, sendo transmitida, né, entre humanos em regiões negligenciadas, né, do mundo, até que chegou nos Estados Unidos, teve toda uma epidemia ali, relacionada à forma de transmissão dela, e a partir de então, só em 1981, é que ela foi reconhecida como uma nova doença pela OMS, tá? Então, aconteceu essa transmissão e ficou muito tempo silenciosa. Desde então, a gente já tem mais de 74 milhões de pessoas infectadas no mundo todo, e mais de 32 milhões de mortos, certo? Então, eu escolhi também falar um pouco sobre a AIDS por isso, porque hoje em dia se fala muito pouco, tá certo? É uma doença que, olha a quantidade de pessoas que ela já afetou. E ela é uma zoonose, é uma doença que se originou nesse contato íntimo do homem com o ambiente natural, tá certo? Relacionada principalmente à atividade de caça, que é tida como uma atividade de alto risco, tá? Para a contração da AIDS e também de outras doenças como a ebola, né? Outra epidemia na África muito grave.
Então, se a gente for perceber, várias ações humanas estão relacionadas a essas pandemias que eu falei. Desculpa, pandemias, epidemias e pequenos surtos que eu falei aí para vocês. É como se a gente vivesse uma síndrome do antropoceno. Todas essas nossas ações, né, massiva emissão de carbono, degradação de hábitats naturais, intensa urbanização, poluição, exploração de outras espécies, redução de biodiversidade, tudo isso gera um desequilíbrio no ambiente e faz com que a gente interaja de uma forma muito desequilibrada com ele. E nessas interações aí, a pandemia, né, um novo surto, uma nova doença grave, totalmente desconhecida, pode surgir a qualquer momento. Na verdade, né, tem alguns cientistas que dizem que essa é a era das pandemias, porque a gente está colhendo os frutos desse desenvolvimento desordenado, dessa exploração, sobreexploração do ambiente, né, que faz com que a gente tenha várias ações que são os locais totalmente oportunos para um vírus, uma bactéria dessas, de animal silvestre, principalmente, pular a gente. Organismos desses, micro-organismos desses, com os quais a gente não entrou em contato e, portanto, vão gerar casos como a gente está vendo aí do coronavírus, que a gente não sabe nem o que fazer, tá? Então, eu trouxe aqui algumas dessas ações antrópicas, ações humanas, que têm relacionamento com esses surtos. A principal delas é realmente a caça, né? Que é a exploração de animais, principalmente silvestres, que estão lá, deveriam estar nos seus ambientes naturais, isolados, para consumo. E não se engane, né? A gente tem um componente cultural aí, de comunidades africanas, na Ásia, que fazem esse consumo de carne silvestre, para algumas comunidades, inclusive, é a alternativa realmente de alimentação, certo? Então, isso é uma coisa natural para essas comunidades, eu não vou entrar nesse mérito, mas existe o tráfico desses animais para serem consumidos em várias regiões do mundo, tido como iguarias de valor extremamente elevado, tá certo? Existe aí, desculpe para os mais sensíveis, mas consumo de fetos, né? Consumo de chimpanzés, né? Consumo dos pangolins, carne de morcego, cobra, alguns animais esses, né, tidos como como capazes de dar propriedades, né, de coragem, força para o homem. Alguns desses animais, por exemplo, são explorados na medicina tradicional chinesa, como as escamas de pangolins. Então, todas essas atividades envolvem a caça e, algumas vezes, o confinamento de forma inadequada desses animais silvestres. E essa daí é uma atividade de alto risco para a emergência de novas doenças. Ah, Thalita, mas qual é o problema? Essas atividades são localizadas, não são, né? Hoje a gente sabe que todo mundo é interligado, então, uma vez que uma doença dessa emerge em algum lugar, a facilidade dela de se espalhar por todo mundo, como a gente viu aí acontecer com o coronavírus, é muito grande, né? Outra ação relacionada, no caso aqui, ao aquecimento global, que tem o potencial de propiciar novas epidemias, é a seca, né? Durante uma seca, vários patógenos podem se acumular no corpo d'água, crescer de forma desordenada devido à ausência de competição por outros micro-organismos. Isso faz com que, quando acabe a seca e cheguem as chuvas, todos esses patógenos aí acumulados sejam levados para os corpos hídricos e cheguem aos humanos, né? Isso pode acontecer novos surtos de doenças veiculadas pela água, como meningites e hepatites, certo? Nós também temos aqui o desmatamento como uma ação altamente relacionada, principalmente a doenças relacionadas com vetores, mosquitos, né, como malária, dengue, zika, chikungunya, tá? Que hoje em dia, com essas doenças acontecendo em alguns países desenvolvidos devido às viagens, né, de turistas, está chamando a atenção da OMS, porque por muitos anos a dengue acontece aí, tem relatos da dengue na China antiga, era chamado de mal dos rios, né?
Essa doença aconteceu por muitos anos de forma silenciosa, da mesma forma como a AIDS, e agora, quando ela chega nesses locais, né, nesses países mais desenvolvidos, a OMS começa a ter voltar uma maior atenção. Tá? Nós temos aqui também relacionado à caça, a gente tem atividades de importação e exportação de lebres, fazões para caça, simplesmente para um esporte, né? Eu, particularmente, nem considero isso um esporte, mas, enfim. Temos transportes de cavalos, acreditem, do Reino Unido, por exemplo, para regiões dos Emirados Árabes, para manter as corridas de cavalo na época quando o Reino Unido está no inverno, por exemplo, né? Temos os transportes de pets, né? Enfim, eu não vou entrar aqui no mérito dos animais de estimação e tudo, mas esses animais, eles têm hábitos muito diferentes dos nossos e que propiciam zoonoses, né? Os cachorros, a gente sabe, gostam de fuçar sedimentos, têm hábitos de se lamber, né? Muito heterodoxos, enfim. Esse transporte de animais para outras regiões pode resultar no transporte de patógenos, né, micro-organismos, de uma região onde ele é endêmico para outra. E algumas outras ações aqui relacionadas também às nossas grandes populações, como é o caso de transporte de rebanhos a longas distâncias, né? A gente tem aqui uma imagem de um rebanho de ovelhas sendo transportado por navio, tá? As condições de higiene desses locais, né? A gente tem aqui um criatório de suínos em condições péssimas de higiene, tá? Inclusive, é importante destacar que no exercício, acho que foi em Harvard, em 2019 mesmo, eles previram que a próxima pandemia ia se dar no Brasil, num local onde havia um criatório de suínos. Por quê? Né? Que condições são essas aqui? Essas condições de higiene, de trato, no caso de maltrato dos animais, né? As condições dos matadores, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque quem já foi no matadouro do interior, né? Às vezes até aqui mesmo, sabe que as condições são terríveis, por mais que hoje em dia já aconteça um controle maior disso. E tudo isso para alimentar grandes, densas superpopulações. Isso o que também colabora para a disseminação e impede o controle maior dessas doenças quando elas acontecem. E aí, sem falar nos voos comerciais, né? Hoje em dia, uma doença dessa, ela pode começar num determinado local e chegar rapidamente no outro lado do mundo, antes mesmo que a pessoa que tenha entrado em contato com essa doença comece a exibir sintomas. Então, como é que faz o controle disso? Né? Para vocês terem uma noção aqui, antes da pandemia de coronavírus, a gente tinha quase 200 mil voos comerciais por dia, certo? E agora reduziram, achei que tinha reduzido mais, reduziu para cerca de 60 mil, que eu ainda considero bastante. Então, é muito difícil de controlar, certo? Aqui, detalhando um pouco a questão do desmatamento, eu coloquei aqui que tipo de fatores vão estar relacionados ao desmatamento e à incidência dessas novas zoonoses. As migrações humanas relacionadas à abertura de uma nova fronteira agrícola, por exemplo, a construção de estradas, todas essas migrações podem levar patógenos de zona urbana para uma zona rural inexplorada, assim como podem fazer com que nessas zonas aconteça a transmissão do ambiente silvestre para humanos e o retorno para o ambiente, né, urbano, né. O desmatamento em si também está relacionado à mudança na dinâmica dos vetores, porque podem acontecer mudanças de ventos que fazem com que um mosquito seja levado para outro local. Um mosquito pode ser transportado por até 300 quilômetros, por exemplo. Então, uma abertura de uma clareira dessa muda totalmente a dinâmica de ventos, fazendo com que possa acontecer esse transporte. Alguns mosquitos, nessas novas condições, né, de desmatamento, não conseguem sobreviver, e aí os patógenos podem passar a infectar outros mosquitos que podem ser mais relacionados com a espécie humana.
estradas e transportes relacionadas ao desmatamento, né, fazem com que aconteçam deslocamentos de populações humanas para esses locais. O desmatamento em si gera uma perda de hábitats, né, faz com que alguns organismos que tenham determinado animal como hospedeiro tenham que buscar outros. Esses desmatamentos estão totalmente relacionados às mudanças climáticas e à incidência de eventos extremos, que eu vou falar um pouco a seguir sobre a relação deles com a emergência de doenças humanas, né. Essas mudanças, né, climáticas podem gerar enchentes, estão relacionadas à poluição aquática, desmatamento para a agricultura e mudanças no uso da terra, como construção de novas cidades, nessas novas áreas aí povoadas. Isso está relacionado à prostituição, que faz com que algumas doenças transmitidas aí pelo contato cutâneo ou por mucosas, como é o caso do HIV, estejam a transmissão facilitada. A caça e o consumo de animais caçados, né, relacionado também ao desmatamento. Sobre isso, é muito importante falar. O ebola na África teve sua transmissão facilitada justamente por isso, porque aconteceu um desmatamento na beira de um rio, que os caçadores utilizavam muito como caminho. Então, isso facilitou a transmissão do ebola naquele local. Desmatamento para a construção de hidrelétricas, né, de novo, relacionado ao deslocamento de populações populações humanas para esses locais. A perda de biodiversidade está relacionada à transmissão, né, de um patógeno de uma espécie para outra, porque o patógeno, como um vírus, ele precisa acontecer numa espécie viva, e no momento que ele não tem mais aquele hospedeiro devido à perda de biodiversidade, ele passa a ocupar outro hospedeiro. A urbanização dessas áreas, né, construção de cidades junto ali àqueles ambientes silvestres, a mineração, que de novo leva a grandes deslocamentos humanos para esses locais, tá certo? E agora vamos falar um pouquinho também sobre um ponto muito relevante atualmente, que são as mudanças climáticas, né? Mudanças aí de aumento da incidência de secas, aumento da quantidade de enchentes, de incêndios florestais em outros locais, aumento do nível do mar, né? Derretimento de calotas polares. Tudo isso também está relacionado com essas doenças. Tanto que muitos cientistas defendem tratar essas mudanças climáticas como uma emergência de saúde pública. E eles vêm pedindo isso à OMS, porque a gente está falando aqui apenas da parte das mudanças climáticas, né? Falando especificamente de mudanças climáticas, relacionada à emergência de doenças humanas. Mas a gente tem várias outras doenças, como asma, doenças cardiovasculares, doenças aqui de desnutrição, doenças de veiculação hídrica, como disenterias, todas essas relacionadas às mudanças que podem acontecer no nosso clima, que vão fazer, inclusive, com que regiões que não têm experiência, que não têm contato com esse tipo de doença, comecem a ter, certo? Aqui a gente tem uma previsão para a incidência de malária em 2050, tá? Em amarelo a gente tem as regiões aqui que são atualmente ocupadas, né, onde a gente tem distribuição de malária hoje em dia, e a gente tem aqui em vermelho áreas de expansão da ocorrência de malária. Vocês podem ver que tem áreas importantes aqui, como áreas aqui dos Estados Unidos, né, áreas aqui do Oriente Médio, Europa, tá? Aqui na América do Sul, onde pode haver uma expansão da malária, e isso hoje em dia vem preocupando muito a OMS, porque essas doenças que foram por anos negligenciadas estão chegando perto, né? A gente tem uma previsão aqui para 2070, tá? De uma forma geral, para várias doenças de transmissão por animais, as zoonoses, onde é que haveria maior probabilidade de ocorrência. Então, nesse trabalho, eles juntaram dados da expansão de populações humanas, onde aqui estariam os maiores adensamentos urbanos, que é previsto acontecer em 70% da Terra,
né, mudar para 2070, e para onde aconteceria expansão ou mudança de distribuição de alguns animais, tá? E essas áreas aqui em roxo são as áreas onde acontecem justamente maiores adensamentos urbanos e adensamentos de populações de animais silvestres. Então, a gente tem aqui justamente áreas onde haveria no futuro um maior contato de populações humanas densas com essas novas populações de animais não humanos, tá? E seriam áreas de potencial emergência de novas doenças que poderiam, né, levar a uma pandemia, considerando o enorme adensamento humano nessas áreas, tá? Então, a gente tem aqui regiões da Índia, regiões da China e do Sudeste Asiático, algumas regiões aqui dos Estados Unidos, da América do Sul também na América Central, onde há possibilidade de emergências dessas novas doenças. Então, se esses trabalhos forem considerados, são locais que devem haver uma maior vigilância, né? Um monitoramento sobre possíveis novas doenças, né? Enfim, deveriam, né, se a ciência fosse melhor ouvida. Então, aqui eu fiz um pequeno resumo no final sobre fatores relacionados às infecções, à emergência dessas infecções humanas e animais. Temos a mudança climática, sobre a qual eu acabei de falar, translocação de animais ou pessoas infectadas, né? Falamos aqui sobre o deslocamento de rebanhos, inclusive, entre países e de animais para esportes. Não falei sobre o turismo, mas o turismo hoje em dia é um componente muito importante, né? Com a maior acessibilidade dos meios de transporte, principalmente internacionais. A gente tem um grande deslocamento de pessoas, de uma forma muito constante. Vocês viram aí a quantidade de voos comerciais, né, que tinham por dia antes antes da pandemia de coronavírus. Temos aí mudanças no uso da terra, como é o caso do desmatamento. Aqui eu não falei sobre isso, que seria assunto para toda uma nova palestra, né, sobre a adaptação dessas novas espécies e desses patógenos às novas condições climáticas. Isso pode fazer com que novos organismos mais virulentos, ou seja, mais fortes em termos de causar a doença, apareçam, né, podem adquirir traços de virulência. Hoje em dia, né, vocês já ouviram falar, com certeza, sobre as bactérias super resistentes a antibióticos, né, inclusive a peste negra, né, é super bem controlada, porque ela é suscetível a antibióticos até acessíveis, mas hoje em dia já se sabe da ocorrência de cepas dessa bactéria que são resistentes. Então, é uma coisa que precisa ser monitorada com muito cuidado, porque imagina se acontecer novamente um surto, né, uma pandemia de peste negra com a velocidade com que nós nos transportamos hoje em dia, com o adensamento que nós temos nas nossas grandes cidades, de uma bactéria dessa resistente, né? Alterações nas práticas de manejo de animais, a gente falou um pouco sobre isso ali, sobre os criadores, as criações de animais, né, em condições muito insalubres, que propiciam a transmissão de doenças entre os animais, assim como a transmissão para o humano, que lida com aqueles animais. Os pets, por mais que as pessoas gostem bastante, inclusive tem um gato, ela é uma fonte possível, sim, de transmissão, dependendo dos cuidados que a gente tiver com esses organismos, né? Ter um animal desse de estimação envolve ter cuidados com ele, vaciná-los, né? Envolve dar a eles todo um ambiente sadio e limpo, para que a gente diminua essas possibilidades deles transmitirem. Existem pequenos surtos que acontecem em veterinários, né? E pessoas que lidam na limpeza desses animais. Certo? Então, aqui é importante destacar os pets exóticos, né, que hoje em dia é muito difundido, né, pessoas que possuem animais silvestres como animais de estimação,
E como esses animais ficaram muito tempo ali isolados na natureza, a possibilidade de haver um patógeno diferente, que a gente nunca entrou em contato, é muito grande. Então, é uma coisa que realmente precisa ter muito cuidado. Temos as comidas exóticas aqui, relacionadas à caça de animais silvestres, né, animais selvagens, sobre o que eu já falei, que hoje em dia é uma das atividades de maior risco de emergência de novas doenças, devido todo ao contato relacionado à caça, às condições de higiene daquelas populações humanas que estão ali caçando, ao trato que eles dão aos animais, né, péssimas condições de higiene, limpeza em locais inadequados, sem falar no componente ético, que eu não vou entrar aqui, porque, como eu disse, essa atividade é cultural em alguns locais, certo? E aí, fica muito, eu acredito, na cabeça de todo mundo, a gente vai viver numa bolha, como é que a gente vai fazer, né? Que futuro é que a gente está deixando para as nossas crianças, né? Como a Greta Thunberg diz, né? Vocês estão roubando o nosso futuro, por causa de toda essa forma como a gente convive com a natureza, né? Capitalismo, corrida, crescimento econômico a qualquer custo. E aí, o que a gente vai fazer? A vida é assim, vamos continuar dessa forma, vamos colonizar a Lua, colonizar Marte, é essa a solução? Né? Eu acredito que não, tá? Então, hoje em dia, emergiu uma abordagem chamada de Uma Saúde, One Health, onde a saúde de todo o ecossistema, né, toda a biosfera do planeta Terra seria garantida através de uma tríade, onde primeiramente você garante a saúde ambiental, ou seja, a proteção do ambiente, diminuição de desmatamento, de caça, né, economias verdes, monitoramento desses ambientes, diminuição da emissão de carbono pela queima de combustíveis fósseis. Isso aí estaria relacionado ao cuidado da saúde humana, né? Monitoramento das pessoas, vacinação, acesso a saneamento básico, educação, relações justas de trabalho, e assim por diante, né? Condições adequadas de habitação. A gente também teria aí uma garantia, a última parte da tríade, da garantia da saúde animal, ou seja, o cuidado com esses animais, diminuição da sobreexploração, da caça de animais silvestres, condições adequadas nos criatórios, né, condições de higiene, de adensamento. A gente sabe que a maioria dos criatórios de animais cria os animais ali totalmente adensados, onde propicia um desconforto enorme para esses animais, assim como facilita a transmissão de doenças, enfim, tudo isso aqui dentro também estaria relacionado ao monitoramento dessas possibilidades de emergir uma nova doença. Então, tudo essa tríade aí nos daria uma possibilidade de uma convivência melhor, né, com o nosso ambiente e talvez nos resguardar no futuro. Se é tarde demais para nós termos começarmos essa abordagem, considerando que é uma coisa ainda muito pouco difundida, né, que envolveria um componente de educação muito grande, e principalmente um componente de estarmos juntos aí com os governantes, que é um problema muito grande, né? Eu não quero aqui falar de política, mas nós temos também como parte dessa tríade aqui darmos muita atenção em quem nós estamos escolhendo para serem os tomadores de decisão por nós ali, porque nós estamos vivendo um período muito, muito grave, né? E daí, de acordo com como isso se desenvolver, nós vamos saber, ou não, no futuro, se isso teve sucesso, porque caso não tenha tido sucesso, tá aí como vai ficar o mundo. Nós acredito que vocês tenham visto aí como as emissões de carbono em locais da Europa e da China diminuíram,
porque estava, né, por causa dos lockdowns na cidade, como vários locais, os animais não humanos começaram a ocupar novamente devido à ausência de humanos. E é isso aí, se a gente, né, não tomar rédea, né, de como a gente quer levar esse nosso futuro de uma forma mais sustentável, que vai ficar para o planeta é isso. E tudo bem, porque a Terra existe, já existia antes de nós. É triste falar isso, é muito cético falar isso, nós temos famílias, temos filhos, né, enfim, a gente imagina um mundo melhor para nossas crianças, mas, infelizmente, se nós não mudarmos a forma como nós vivemos nesse ambiente, a praga humana, ela vai ter que ser contida, certo? É isso, gente. Fica aí para vocês refletirem sobre isso. Hortência? Oi? Deu certo agora? Sim. Vamos para as perguntas, né? Vamos. Então, pessoal, desculpa o problema do começo, teve um problema aqui de áudio. E depois de uma apresentação dessa, belíssima, para a gente assistir mais de uma vez, eu acho que a Thalita dispensa apresentações. Mas, pegando só um pouco do texto inicial que eu tinha preparado para apresentá-la, ela é ecóloga microbiana, e por essa palestra a gente consegue perceber esse know-how que ela tem na ecologia microbiana. Desculpa. Know-how que ela tem na ecologia microbiana. E ecologia vem do grego oikos, que quer dizer casa. Então, a gente tem que cuidar da nossa casa, tem que cuidar do nosso planeta. E cuidar do nosso planeta, cuidar da nossa casa, passa pelo estudo dos micro-organismos, dentre eles os vírus, que são os organismos mais abundantes do planeta. Então, Thalita, passando aqui para as perguntas, não teve perguntas, praticamente, só muitos elogios, muita gente dizendo que precisava de uma abordagem dessa, muito didática a sua apresentação. Peraí. Gente, alguma pergunta para a Thalita? Muitos Eu acho que teve um ponto que eu achei que até que alguém fosse perguntar, que eu não abordei aí, não sei se vocês perceberam, nenhuma zoonose de origem em animais aquáticos, tá? Mas não é porque não existam, não, tá certo, pessoal? Do Labomar, das ciências marinhas. Tá, existem sim, tá? A gente tem que ter os mesmos cuidados sobre os quais eu falei, né? Aqui no Ceará a gente tem muito a realidade das fazendas de camarão, né? Nas quais esses cuidados da quantidade de animais, né? Por tanque, o controle do uso de substâncias químicas nesses animais, de higiene, assim como nos pescados de origem marítima também, né? Todos esses mesmos cuidados sobre os quais eu falei valem para os pescados, tá certo? Então, a gente sabe que muitos pescadores passam vários dias no mar, aqui no Ceará, em condições assim, realmente de higiene muito ruins, né? Lidam com esses animais no mar também de uma forma muito perigosa, né? E que pode sim haver a transmissão de patógenos, né? Que existem em organismos aquáticos para humanos, tá? E muitas acontecem principalmente na forma de verminoses, tá certo? Então, tem que ter cuidado da mesma forma, só para deixar claro. Thalita, o pessoal está dizendo que tem umas 3 perguntas para trás, eu vou voltar, mas tem uma pergunta aqui da Ângela Ortiz, que pergunta como você sugere que a abordagem One Health possa ser utilizada
na gestão pública, já que tudo é dividido em ministérios, porque você mostrou que é integrado, né? E tem financiamentos independentes e tão pouco diálogo entre os setores. Essa abordagem é uma abordagem muito desafiadora, né? Obrigada, Ângela, pela pergunta. Ela é uma abordagem muito desafiadora, porque ela tem uma visão holística da coisa. E você ter uma visão holística exige que você haja de forma integrada, né? Cada um dos componentes daquela tríade, que, por sua vez, são subdivididos. Então, como eu poderia sugerir, para que a gente chegue em algum pequeno sucesso nessa abordagem, nossa, muito dessa nossa forma de trabalho hoje em dia, que é muito burocratizada e setorizada, teria que ser modificada. Se a gente estiver falando apenas dos cientistas em si, sem nem chegar na parte governamental, envolveria uma grande relação entre os cientistas com egos diminuídos aí, voltados sempre para a colaboração, em vez da competição. Então, é um grande desafio que a gente tem aí pela frente, eu acredito. Assim, que a gente tem que vencer rápido, porque a gente está muito atrás da corrida. A Ângela, marcando presença aqui da Fiocruz, que foi a que fez a pergunta. E tem uma pergunta aqui da professora Osileia, lá no começo, perguntando quais seriam as lições da história. Eu acredito que a história nos deixa grandes lições em todos os sentidos, né? Quando eu estudava história na escola, a gente aprendia que estudava história para não repetir os erros do passado, né? Mas eu acho que a gente continua estudando história sem perceber isso de uma forma muito pouco crítica, né? Para tirar dela grandes lições, né? Por exemplo, muitos governos veem essas pandemias hoje em dia como possíveis armas biológicas de serem utilizadas. E isso acontecia desde sempre. Para vocês terem uma ideia, existem relatos de exércitos mongóis que estavam sitiando cidades lá na China, inclusive ocupada por europeus, que eles faziam um lançamento por catapultas de corpos mortos pela peste negra para contaminarem aqueles exércitos que estavam ali se defendendo. Que é uma arma biológica, né? E que hoje em dia continua na mesma. Agora, eu acredito que a gente tem aprendido lições no sentido de aumentar o monitoramento. Ainda eu acho que é incipiente, deveria ser muito maior, principalmente nessas possíveis regiões de emergência, de ouvir a ciência. Para vocês terem ideia, existem vários trabalhos feitos na região de Wuhan, descrevendo a incidência desses coronavírus em morcegos e alertando para o perigo da emergência dessas doenças. E isso aconteceu, né? O que aconteceu? Não se ouviu as pessoas que dedicam a sua vida a fazer esses estudos. E eu acho que uma lição, acho que a mais importante, talvez, que as pessoas estão tendo hoje em dia é de ouvir as ciências, a ciência, ouvir quem dedica a sua vida a estudar, que é isso que a gente faz, né? Só que esses nossos trabalhos não estão chegando nos tomadores de decisão. Eu acho que isso é uma importante lição que deve ser aprendida urgentemente. Me escutando? Sim. Tem um problema aqui, de novo. Tem uma pergunta aqui do Joaquim Cavalcante, perguntando se o vento poderia ser um agente disseminador desses vírus, enfim, desses patógenos. Se você sabe se existe alguma pesquisa nesse sentido, estudando o vento como um agente disseminador. Sim, algumas dessas doenças, elas podem ser transmitidas pelo ar, né? E hoje em dia ainda se está se investigando mesmo, tem
se o coronavírus é transmitido dessa forma, que depende muito quanto tempo um patógeno resiste no ar. Na apresentação eu falei um pouco sobre mosquitos que podem ser transportados por 300 quilômetros. Então, mosquito que está infeccionado num determinado, infectado, né, num determinado local, a 300 quilômetros de distância pode levar um patógeno para outro local. Então, existe, sim, essa possibilidade, né? São muitas as possibilidades, na verdade. É um assunto realmente muito complexo, né? E tem tempo médio que um vírus, por exemplo, sobrevive? Depende os vírus, assim, por um lado, eles são tranquilos no fato deles precisarem, né, de serem estruturas simples, e eles precisarem de um hospedeiro para poder, né, estar ali ativos, que é uma vantagem para nós. Mas, por outro lado, eles têm violência, crescem, se reproduzem muito rapidamente, o que nos deixa também em desvantagem. Mas isso depende muito do agente, né? Queria fazer uma pergunta aqui do Luiz Aguiar, que ele mandou várias mensagens, está bem atento aqui na sua live, várias mensagens, Luiz. E ele pergunta se os ratos que habitam a beira-mar de Fortaleza seriam uma ameaça para a nossa saúde. Que é um problema assim, bem visível, né? Enquanto bactérias e vírus são invisíveis, os ratos são bem visíveis. Os ratos são vetores, os roedores em geral, são vetores de várias doenças, né? A gente tem... Eu nem falei sobre doenças de veiculação hídrica, por exemplo, como a leptospirose, né? Então, são, sim, ameaças. Na verdade, eles são ameaças porque eles vivem em condições totalmente insalubres, né? Eles andam nos nossos dejetos, né? Então, são grandes ameaças. A peste bubônica, por exemplo, foi transmitida por pulgas de roedores, né? Então, sim, são ameaças. Agora, a gente não sabe, vale a pena investigar como é que está ali as condições sanitárias desses animais. São mais graves, inclusive, para populações mais negligenciadas, populações que vivem em ocupações, né? Em condições de saneamento, condições de habitação críticas, né? Que tem contato maior ainda com esses animais do que as pessoas que andam apenas na beira-mar, né? Agora, é claro, cuidado a gente tem que ter. Isso parte da parte do cuidado humano, né? A gente tem condições adequadas, hábitos de higiene. Tem gente que apenas hoje em dia começou a deixar o sapato fora de casa, a lavar a mão e tomar banho quando chega em casa, mas são hábitos simples de higiene que a gente deveria ter, na verdade, sempre. Vai ser um novo mundo, né? A palavra da moda é um novo mundo. Gente, vamos aqui para a nossa última pergunta, porque a gente já está com quase 1 hora e 10 minutos de live. A nossa live, ela começou um pouco atrasada, mas não se preocupem que as outras lives, o horário correto é às 16 horas, às quartas-feiras. Hoje foi uma exceção, um problema aqui de conexão. Vamos aqui para uma pergunta. Você acredita que é uma pergunta da Thaís Tavares, sou xará. Pergunta se você acredita que a vacina contra o coronavírus será ainda desenvolvida neste ano. O que é a sua percepção de microbiologista? Desenvolver uma vacina não é uma coisa simples. Tanto que hoje em dia a gente tem vários grupos no mundo todo trabalhando incansavelmente em regime de turnos. Tem alguém trabalhando no laboratório buscando desenvolver uma vacina, né, que seria uma proteção que a gente teria. Só que fazer uma vacina envolve você achar uma rota adequada de exposição, a forma de apresentação correta, e que não vai gerar... porque como é que funciona a vacina, né? Só lembrando aqui para você expõe a pessoa a uma forma atenuada ou inativada de um determinado patógeno, fazendo com que o sistema imunológico dela reaja, né? E ela fique protegida sem ter tido a doença de fato. Então, é uma coisa complexa, porque eles têm que testar toda a segurança e a eficácia dessa vacina
antes de poder testar em humanos, né? Para depois fazer uma produção em larga escala e distribuir entre vários países do mundo, inclusive o Brasil, né? Que está aí nesse conflito da diplomacia mundial, que pode até dificultar o nosso acesso a essa vacina. Então, eu não acredito que, infelizmente, que esse ano seja possível, não. Falando de uma forma assim, do passo que a gente tem que seguir para chegar lá. Eu escutei, inclusive, hoje uma reportagem que o Brasil vai entrar como público-alvo, né, para testar uma vacina. Vamos torcer. Thalitinha, alguma coisa? Não, é isso. Eu gostei bastante, agradeço novamente ao convite da professora Liliane, a organização da Abraão e a sua mediação. E agradeço a todo mundo que ficou aí na live, acompanhou. Eu tentei deixá-la assim, bem acessível, porque eu acho que é uma dificuldade que nós cientistas temos, né, de fazer todas essas informações, esse conhecimento chegar na população em geral. E eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenham ficado com essa reflexão aí, para a gente mudar os nossos hábitos, ter cuidado, né, na forma que a gente vive, em quem a gente escolhe para tomar nossas decisões, para que reflita toda essa nova tomada de nova postura que nós devemos ter. Certo? Então, vamos encerrando a live. Eu vi que teve muito like, né? Então, todo mundo que entrou deu like, além dos comentários, é muito importante. E a gente queria pedir também que, para fortalecer o projeto Labomar Live, vocês continuem dando like, por favor, compartilhem com os amigos. E, se puderem, se inscrevam e ativem as notificações. Eu já ativei minhas notificações, não perco mais uma live do Labomar. Sempre sou avisada, não tem perigo de perder. Então, é isso. Obrigada e boa tarde.